que acaba sendo testemunha de uma época de mudanças na forma com que encarávamos as doenças. Essa década de 80, que é quando ele começa a exercer clínica no Brasil, é uma década em que a medicina está passando por grande turbulência no Brasil. É a época em que as faculdades de medicina estão se equipando os laboratórios, estão introduzindo o ensino prático. É uma época em que muitos médicos brasileiros se conectam com esse movimento da chamada medicina pastoriana, da medicina dos micróbios. Então, por exemplo, tem personagens, o catedrático de Química Orgânica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que era o Domingos Freire, ele atribui a febre amarela, que era uma das principais doenças do país, a um micro-organismo que ele chama de criptococcus xantogênico e desenvolve uma vacina que ele usa nos cortiços do Rio de Janeiro. Tinha o João Batista Lacerda, que era um pesquisador daqui do Museu Nacional, que também relaciona a febre amarela a um fungo, a um cogumelo. Então há uma safra nesse período de trabalhos experimentais nessa área de microbiologia. Esses médicos que pegam as doenças que eles já vinham estudando debaixo de outras teorias, outras ideias, e passam a estudar elas debaixo da ideia de que fossem causadas por micróbios, eles sabiam fazer isso, e mal, porque essas teorias eram erradas. Quer dizer, as descobertas que foram produzidas nesse período, elas são muito importantes como abrir caminho para um novo tipo de medicina, mas na maioria das vezes eram descobertas furadas. O Lutz é um sujeito que ele começa a desenvolver muito cedo estudos na área de entomologia, de parasitologia, ele conhece profundamente a zoologia, médica ou não. Ele conhece muito bem os estudos de microscopia, ele era um cara muito rigoroso, né? Muito rigoroso, tecnicamente. Da escola alemã. Então ele pega esse início lá, ele é aluno dos grandes mestres, né, europeus, e ele vem para cá e aplica essas técnicas que ele tinha aprendido. Aqui é diferente, os médicos daqui não. Estavam lendo os compêndios, estavam tentando aplicar aqui de uma outra forma. É diferente. Lutz ainda não era conhecido aqui no Brasil, mas desenvolvia suas teorias sobre a hanseníase, a lepra, quando surge a oportunidade de mais uma viagem. A lepra era uma doença, é uma doença milenar, na Bíblia e tal, sempre foi associada ao contágio, ao perigo, né? Uma das doenças que causa mais repulsa, né? A hanseníase. E, por sinal, graçando intensamente no Brasil hoje. Ainda. E tem um curto período em que se julgou que ela não fosse contagiosa. Aí esses mecanismos, assim, essas precauções se desativaram, e com a descoberta do bacilo de Hansen, voltou a crescer a ideia de que ela fosse uma doença muito contagiosa. E o caso paradigmático, assim, caso modelar de lepra, era o Havaí. Associado à imigração chinesa, à cultura do arroz e tal, há um crescimento muito grande, e cria-se uns leprosários, que foi assim, o leprosário de Molokai, numa das ilhas do arquipélago do Havaí, que ficou muito famoso, né? Lá morreu, por exemplo, um padre belga, que foi um caso assim, que comoveu o mundo inteiro, o cara que foi lá para tratar de leprose, sucumbiu à doença e tal. Então o Lutz é indicado, esse era um dos primeiros modelos de leprosários, quer dizer, de instituições que vão ser disseminadas pelo mundo inteiro a partir de então, visando a segregação completa do leproso, o afastamento completo dele das comunidades humanas. E quanto tempo o Lutz ficou nesse leprosário no Havaí? Aproximadamente 1 ano e meio. Ele desembarcou em Honolulu exatamente no dia da proclamação da República aqui, 15 de novembro de 1889. E ele fica lá nesse leprosário, e a esse leprosário chega uma enfermeira inglesa, Amy Fowler, e começa a trabalhar junto com ele, e eles se apaixonam pelo outro e acabam se casando. Ela vai como uma missionária, ela era chamada de Sister Gertrude, então ela pertencia à Ordem de Santo Agostinho, mas ela não era uma freira, né? Ela era Ela podia corresponder a essa paixão. Fora a lepra, que outras doenças atingiam o Brasil nesse começo do século passado? Principalmente febre amarela, era a doença que graçava invariavelmente todos os verões, desde 1850, com exceção de um curto intervalo na década de 1860, todo verão tinha febre amarela, e ela se torna muito grave, ela recrudesce, né? No final dos anos 1880, durante a década de 1890, porque é um período em que há uma entrada muito abundante de imigrantes estrangeiros. Os imigrantes não tinham nenhuma imunidade à doença, então eles caíam como moscas, né? Eles eram facilmente atingidos. E ela começa a se alastrar das cidades portuárias como Rio de Janeiro e Salvador, etc., e começam a entrar pelo interior de São Paulo, lá dentro, pelas regiões cafeeiras, e se torna um grande problema de saúde pública.
A tuberculose era uma doença que graçava intensamente no Rio de Janeiro, muitas doenças intestinais. A varíola acontecia com muita frequência. E no final do século XIX vai chegar a peste bubônica. É uma pandemia mundial, né, que vem do Oriente, vai se alastrando. Em 1899 atinge as primeiras vítimas no Porto de Santos. Já de volta ao Brasil, Adolfo Lutz passa a administrar o Instituto Bacteriológico de São Paulo. Comanda pessoalmente as pesquisas da época, desmontando as causas que até então eram tidas como irrefutáveis para as mais diversas doenças. O período em que o Lutz esteve à frente do bacteriológico é marcado por vários e vários episódios de conflitos com os seus pares, com os médicos e, sobretudo, com a opinião pública leiga, porque essas decisões, elas tinham implicações concretas. Por exemplo, você dizer que era o cólera que graçava no Vale do Paraíba significava dizer que era preciso isolar os doentes, que era preciso interromper o tráfico de navios e de mercadorias para aquela região, estabelecer um mecanismo de quarentena, exigir que as pessoas que trafegassem por ali sofressem as desinfecções. Esses eram os procedimentos sanitários, né, aplicados no período. E isso tinha consequências econômicas, causava prejuízos às mais variadas personagens da vida social e econômica. E foi no meio de uma epidemia de cólera, em 1894, que Adolfo Lutz conhece alguns pesquisadores do Rio, entre eles Oswaldo Cruz. Os dois trabalham em cidades diferentes. Cruz, no Rio, e Lutz, em São Paulo, estudam as mais diversas doenças, entre elas a febre amarela, como ocorria a sua transmissão pelo mosquito Aedes aegypti. O trabalho que ele vai desenvolver com mosquitos se torna clássico. Inclusive, o pesquisador do Museu Britânico vai usar a classificação que o Lutz faz aqui no Brasil. E o Lutz, depois disso, ele começa a se interessar por veterinário, por doenças causadas por insetos e em animais. E aí ele vai estudar um grupo que também é muito interessante, que são as moscas, os tabanídeos. E aí ele desenvolve um trabalho interessantíssimo e a partir daí ele já tem, né, um olhar mais para uma vida mais zoologia pura, uma coisa mais voltada não à parte aplicada da medicina, da clínica, das doenças. Ele já fica mais uma parte já da zoologia, de descrição de animais, de coleção, e já vem nesse momento que o Oswaldo Cruz convida o Lutz para vir para Manguinhos. Cada vez mais o governo brasileiro investia no então Instituto Soroterápico do Rio, depois Instituto Oswaldo Cruz. O Castelo Mourisco, símbolo da instituição até hoje, reunia os melhores nomes da pesquisa nacional. A partir de 1908, Adolfo Lutz passa a trabalhar com Oswaldo Cruz. No Rio, tem à sua disposição o que de mais moderno existe em amplos laboratórios, sempre em companhia da filha, Berta. Viajava pelo país inteiro, representava o Brasil no exterior, recepcionava grandes nomes da ciência, como Albert Einstein, em sua visita ao Rio em 1925. Ele trabalhou intensivamente até praticamente as vésperas da morte dele, aos 85 anos de idade. Ele morreu em consequência de uma pneumonia. E assim, nos últimos 2 anos, ele já estava completamente cego. Então ele continuou fazendo pesquisas sobre anfíbios. A Berta Lutz trabalhava com ele. Ele tinha uma grande capacidade de identificação dos animais com que ele trabalhava pelo tato, pelo som, pelo cantar. E ele continuou produzindo, publicando trabalhos que eram ditados para Berta ou para uma sobrinha que o ajudava, que liam para ele. Então, há gente que se lembra, que foi contemporâneo dele nessa época, que se lembra, por exemplo, do Lutz e da Berta sentados numa escada, assim, a Berta lendo trabalhos científicos do Lutz, o Lutz já ceguinho, escutando e tal. E até o final ele trabalhou. Até o fim do ano, o trabalho dos professores Jaime e Magali já vai estar à disposição do público. Serão editados 5 volumes, com as correspondências e os comentários de especialistas sobre a obra de Adolfo Lutz. Em janeiro de 2004, entra no ar um site, uma biblioteca virtual. O mundo que tanto ensinou ao pesquisador viajante vai receber os estudos de toda uma vida.